Dando continuidade à nossa revisão aqui para avaliação do terceiro trimestre, após concluir o assunto de corrente elétrica, passamos a falar de resistência elétrica. Primeira coisa que a gente deve tomar cuidado é na diferenciação entre resistência e resistor, sendo resistência a propriedade que os materiais têm para dificultar a passagem da corrente elétrica, e resistor, o dispositivo que utiliza essa propriedade e que transforma energia elétrica em energia térmica. Então, o resistor possui resistência, e a resistência é a propriedade que os materiais têm de dificultar a passagem de corrente elétrica. Lembrando que quando o resistor transforma a energia elétrica em energia térmica, existe esse fenômeno aqui que é chamado de efeito Joule. Então, esse fenômeno de transformar a energia elétrica em energia térmica, nós chamamos de efeito Joule. E aí, começamos aqui, entramos na primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a corrente elétrica que atravessa um condutor, ela é diretamente proporcional a DDP, ou a tensão. Vimos que DDP e tensão significa aqui para a gente a mesma coisa, aplicada a esse condutor. O que é que isso significa? Isso significa que quanto maior a tensão, maior será a corrente elétrica. O cálculo que envolve corrente elétrica, resistência e tensão é dada pela primeira lei de Ohm, sendo U, que significa tensão ou DDP, e a sua unidade de medida é o volt. Resistência, que a sua unidade de medida é essa ferradurinha aqui, que a gente chama de Ohm, em homenagem a George Simon Ohm. E corrente elétrica, que a gente já viu, que a gente chama de I, e que a unidade de medida é o ampere. Então, nós vamos resolver aqui um exemplo utilizando essa primeira lei de Ohm. Primeira coisa que a gente deve fazer é retirar os dados. Então, ler o enunciado e retirar os dados. Exemplo 1. Qual a resistência? Então, já vimos que o exemplo 1 quer saber qual é a resistência. R, nós chamamos a resistência de R. De um resistor que conduz uma corrente elétrica de 10 amperes. Então, o exercício nos disse que a corrente elétrica vale 10 amperes. Quando posto a uma diferença de potencial, vimos que DDP é a mesma coisa de tensão, que a gente chama de U, e que ela é de 120 volts. Então, U é igual a 120 volts. A gente tira os dados e sabemos que a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Primeiro, porque aqui está falando de resistência e na fórmula anterior não estava falando de resistência, estava falando de carga, tempo e corrente, né? E a gente também nós aqui nesse caso também estamos falando da primeira lei de Ohm. Então, vamos colocar a fórmula aqui e substituir os valores. A fórmula é U é igual a R vezes I. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Nós temos o valor da tensão, 120. A resistência é o que queremos saber, então vamos conservar. Nós temos o valor da corrente, 10 amperes. Substituir os valores. Como eu quero saber o valor de resistência, e a resistência está me acompanhando esse 10 aqui, eu vou isolar esse R passando 10 para o outro lado da igualdade, dividindo, ficando 120 dividido por 10, e isso é o valor da minha resistência. Então, a minha resistência vai ser 12 ohms.